O mundo está cheio de coisas óbvias que ninguém jamais observa. É isso. Olá, queridos amigos cabeçudos, cabeceiros. A gente precisa urgente inventar um nome pro nosso fandom, gente. Cabeçudo. Por favor, se você tem uma sugestão de nomes pra gente se chamar aqui, pra gente chamar a nossa comunidade, já comenta aqui a sua sugestão pra gente definir e aderir e oficializar. Mas enfim, pessoal, nós estamos no mês dos mistérios, então bem-vindo a Abril no Cabeceiro. Nós vamos resenhar então mistérios, tanto clássicos como contemporâneos. Hoje eu vou começar, como vocês já devem ter visto pelo título, vou começar por um clássico, que se você é um leitor assíduo de mistérios, você provavelmente já leu. E se você ainda não sabe se você gosta ou não, eu aconselho que você comece por esse clássico. Mas enfim, aguentem firme aí, porque teremos mistérios contemporâneos também pra dar uma quebrada. Mas enfim, se você é essa pessoa que o Rony tava me dizendo no meu script, ele falou pra eu falar assim: se você é a pessoa que quer pagar de detetive ou que tá... O que mais você falou que era pra falar? Não lembro. Mas enfim, assista esse livro, fique ligadinho. Assista as nossas resenhas. Enfim, eu particularmente não sou uma leitora super entusiasta dos mistérios, né? Então foi um desafio pra mim esse mês. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Não são todos os livros que a gente resenha aqui no Cabeceiro ou que a gente lê pra vida, né? Que são livros que a gente ama de paixão. Meu Deus, que livro, tudo pra mim, né? Mas faz parte, eu acho que da nossa caminhada literária, às vezes a gente se tirar um pouco da zona de conforto. Então, eu não quero dar spoiler sobre a minha opinião do livro, mas já dizendo que foi um mês que de fato me tirou da zona de conforto e me fez expandir um pouco mais os meus horizontes. Então, eu quero desafiar você a ler um mistério com a gente esse mês. De preferência, um dos que a gente resenhou aqui pra você poder escolher e ver aquele que você gosta mais. Oi, gente! Eu tô aqui hoje pra resenhar, então, o clássico dos clássicos do mistério. Enfim, deram pra uma pessoa que não gosta de mistério o livro mais importante de mistério, né? Ironias da vida. Mas, enfim, Arthur Conan Doyle. Falei certo, gente, eu tava ensaiando aqui. Com Sherlock Holmes. Enfim, provavelmente você já ouviu falar de Sherlock Holmes, provavelmente em algum momento da sua vida você já soltou um elementar, meu caro Watson, e você nunca nem tinha lido, mas enfim, Sherlock Holmes está entranhado em muitos de nós, sem que a gente ao menos saiba. Às vezes você já assistiu uma série, um filme, e por que não dar uma chance para um livrinho como esse, né? É um livro curtinho, talvez eu já tenha dito isso, mas é um livro curtinho que você provavelmente vai ler muito rápido. Não foi meu caso, infelizmente. Eu demorei um pouquinho pra engrenar ele, assim. Eu confesso que no começo eu sou uma pessoa um pouco distraída, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de entrar na história. Então, citavam muitos personagens e eu acho que a introdução de muitos livros é assim, né? Ele vai começar a jogar um monte de nomes e várias situações. Você tem aquela situação inicial, né? Em que o mistério vai ser construído. E às vezes você não consegue pegar de cara. Eu não sou uma leitura muito rápida, não, gente. Eu demoro um pouquinho pra me localizar, pra me situar. Então eu acho que provavelmente foi por isso. Não é uma questão do livro, é uma questão minha. E só que assim, quando engrenou, sabe? Quando eu já tinha me familiarizado com o contexto, né? Com a ambientação, com os personagens, foi muito rápido. Então, enfim. Depois me conta a sua experiência, se foi rápido ou não, pra eu me sentir acalentada pela velocidade com que você lê esse livro. E rápido. É isso, mas temos aqui um leitor de mistério, né, gente? Não levem a opinião dele em consideração. A Marina vai ler e depois ela fala pra vocês, tá? Quanto tempo ela demorou. Quem que é a Marina resenhando esse livro? Tô zoando. Vai resenhar comigo. Primeiras impressões. É verdade. Mas vamos lá. Partindo pra história, vai ser uma resenha bem curtinha, porque assim, gente, nós estamos falando de mistério, logo a gente não vai poder falar muito sobre a história pra não dar spoiler pra vocês. Mas o ponto de partida nós temos uma família, a família Baskerville, que tem uma maldição, uma lenda que ronda essa família,
de que as pessoas não podem andar no pântano, né, na charneca, sozinhas, porque existe uma fera, né, existe um cão lá, endemoniado, sobrenatural, digamos assim, que ele pode matar membros vulneráveis dessa família. E essa lenda começou com Hugo Baskerville. Ai, gente, não vou conseguir ficar falando Baskerville toda hora, eu vou falar da família, dos Basque. Vamos chamar de Basque, vamos combinar aqui. Hugo Basque. E começou... É um começo bizarro, assim, o Sherlock Holmes tá lá no escritório dele, o Watson também. Chega um doutor, que é vizinho da pessoa que morreu, né? Do Sir Charles Basque. E aí o médico chega lá pra trazer esse caso, né? E pra explicar o porquê ele tá preocupado com toda essa história, ele introduz a história da lenda dos Baskerville, que começa com Hugo Baskerville. Que ele tava lá e ele sequestrou uma camponesa bem tranquilo, assim. E aí a camponesa fugiu da mansão deles, né? Eles têm uma mansão que, enfim, os membros todos da família, né? Uma linhagem de sucessão, eles vão herdando a mansão e vão perpetuando ali aquela casa, naquele pântano, naquela cidade bem no interior ali. E a casa meio que é passada de geração em geração, né? A mansão dos Baskerville. E aí acontece que o Hugo foi perseguir a camponesa que ele tinha sequestrado, digamos assim. E aí os amigos saem pra correr atrás do Hugo, né? Pra ver como vai ser o desfecho. E aí eles encontram Hugo Baskerville e essa moça mortos no meio do pântano, né? Tipo assim, com pegadas, com a cara desfigurada. Tipo, foram atacados por um cão. E aí... É aí que entra esse médico que tá levando essa história da lenda pra que Sherlock Holmes entendesse o contexto do crime que aconteceu, que trouxe, né, que levou à morte do Sir Charles Baskerville. E aí o Sherlock Holmes tava tipo assim, tá, mas eu não tô entendendo, por que você tá me contando a morte dessa pessoa que aconteceu há 3 meses atrás, né? O Sherlock Holmes não tava entendendo o propósito daquilo. E aí, o médico, né, que era vizinho do Sir Charles, falou, olha, a questão é que tem um herdeiro que tá vindo de outro país pra mansão dos Baskerville, porque ele é o herdeiro, né, e ele vai vir pra cá. E, basicamente, ele tava com medo desse novo herdeiro ser morto, né, e perpetuar, digamos assim, essa lenda do cão que matava os membros da família de Baskerville. E aí, beleza, essa era a função deles, então, descobrir se essa lenda era real mesmo, se existia mesmo uma fera, um cão no pântano, que impedia os membros daquela família de andarem sozinhos ali pelaquela região, né? Se existia alguma espécie de mal-assombração que rondava aquela casa, ou se era uma coisa racional, que eles precisavam descobrir. E aí entramos, né? E aí a questão é que Sherlock Holmes estava muito atarefado, digamos assim. E o que ele fez? Ele passou a bola pro Watson, né? Então um adendo que é importante nesse livro, diferente dos outros, né, da história de Sherlock Holmes, né, dos mistérios que contam com Sherlock Holmes, o Watson aparece muito mais do que o Holmes. Então a gente pode dizer que nessa história o Watson, ele é o protagonista. Só que, apesar disso, ele não brilha mais do que Sherlock Holmes, e vocês vão descobrir por quê se vocês lerem todo esse livro. Mas acontece que o Watson, ele vai acompanhar o Sir Henry, que é o próximo da linha de sucessão, né? É o herdeiro que vai pra mansão, porque ele precisa ser protegido, basicamente. Então, falando num português claro, o Watson, ele foi enviado pra, tipo, ser babá do Henry Baskerville e pra tentar investigar, pra entender a vizinhança, pra entender de onde ele veio, porque até então ele só tinha um relato, né, de uma cidade distante, de uma lenda sem pé nem cabeça, talvez, que eles precisavam investigar. Então, Sherlock Holmes manda o Watson. E aí, você vai descobrindo, né, algumas pontas soltas, você vai sendo introduzido aos personagens, a mais personagens, aos vizinhos ali, enfim. Agora eu quero falar um pouco das minhas impressões. Eu vou parar por aqui, porque depois que eu começar a falar, com certeza eu vou soltar uns spoilers e aí vocês vão ficar bravos comigo. Você acha que eu tenho que acrescentar mais alguma coisa da história? Não, tá ótimo. Enfim, a trama vai estar em cima disso. Então o Watson vai tentar descobrir... Ah, esqueci de uma coisa. E ele vai mandando correspondências pra Holmes. Então Holmes estava, apesar de não estar fisicamente no lugar enquanto o Watson estava,
Watson vai informando ele através de cartas, enfim. E aí, no final, eles chegam à conclusão do que era a lenda, se a lenda existia mesmo, e você vai descobrir se você ler. E a questão é que esse livro tem um diferencial muito grande das outras histórias escritas pelo Doyle, que é a questão do sobrenatural que é introduzido nessa história, né? Eu tava falando pra Liv e pro Rony aqui antes de começar a gravar, que é um livro que você lê conseguindo imaginar, tipo assim, um ambiente muito escuro, muito sombrio, meio insalubre, né? Temos essas menções muito recorrentes ao pântano, né? Então você imagina, tipo assim, você consegue pegar muito fácil o clima do livro. E isso é muito interessante, né? Mas a questão é que, fora toda essa atmosfera gótica do livro, a gente tem um elemento de sobrenatural que não é muito comum das histórias que tem o Sherlock Holmes. Porque o Holmes é aquela pessoa preto no branco, extremamente racionalista, né? Que lança a mão do raciocínio dedutivo, né? Então ele pega um fato e aquele fato vai levando ele a uma série de outros fatos, né? E fazem com que ele chegue a uma conclusão extremamente racional, extremamente categórica. E aí a gente percebe que nesse livro ele fica muito atordoado, né? Essa impressão que a gente tem no começo, ele já fica, não, gente, mas lenda, o que é isso, né? Será mesmo que é um cão que conta com elementos espirituais, sobrenaturais? E você percebe que apesar dele não aparecer tanto na história, você sente um desconforto extremo, né, no que diz respeito ao Holmes em relação a tudo aquilo que estava acontecendo na família Baskerville. E, enfim, é um elemento novo e o que faz você querer continuar muito a ler o livro. Eu tava falando aqui pra eles que um dos principais motivos que me manteve motivada pra terminar de ler esse livro, que não é a minha praia, como eu já disse, é que eu queria saber se realmente era um negócio sobrenatural, que era uma fantasia mirabolante, ou se era uma coisa que, apesar de ser pintada como mirabolante, tinha um dado de realidade ali, né? Só foi incrementado pela maneira como as pessoas pensavam, enfim. É um livro muito bom pra quem gosta de mistério. Eu acredito que se você gosta de mistério você vai gostar muito. É um clássico que precisa ser lido, mas eu preciso dizer que não é o meu tipo de leitura favorita. Eu tava aqui reclamando pra eles também que o mistério, ele tem um pouco desse quê, né? Que vai construindo a trama, então demora pra apresentar os personagens, pra você se sentir ambientado, pra você ir pegando os detalhes, se situar na história, começar a criar alternativas na sua cabeça pra tentar resolver o mistério. Olha como eu sou crente. O mistério com o decorrer, né, da história. E aí, a hora que chega no fim, eu fiquei com a impressão de que ele terminou muito rápido e eu queria mais detalhes daquilo, sabe? Então, se você é um leitor como eu que gosta mais, né, de romance, em que você vai se identificar com o personagem e não vai ter necessariamente, tipo assim, um super clímax, mas que você, tipo, vai chegar no fim e você vai conseguir imaginar o depois e, enfim... Talvez você não goste muito, porque é o que eu tô falando, né? Ele vai construindo a trama e do nada chega no fim e, tipo, aquela é a resolução do mistério, digamos assim. É óbvio que, como meu amigo Rony estava dizendo, pra leitores atentos, essa sensação não fica tão clara, porque é como se você estivesse já pegando muitas coisas ali no decorrer da história, então não é uma surpresa completa pra você chegar no final do livro e descobrir aquilo que eles deixam escancarado ali no último capítulo. Acho que eu não sou uma leitora atenta, porque pra mim foi do nada. Eu acho que talvez eu só não estivesse pensando muito na leitura, assim, eu acho que só tava levando. Então fica aí uma dica também pra você, né? Se você vai se engajar em mistérios, eu acho que uma coisa que pode te encorajar a continuar lendo mesmo é você ir pensando sobre o mistério, sobre as minúcias, as pontas soltas que vão sendo deixadas pelo autor, pra que você não seja totalmente surpreendido no fim, mas que você chegue, tipo assim, nossa, caramba, eu descobri antes do autor me contar. Mas enfim, gente, é isso que eu tinha pra falar desse livro. É um livro que não vai ficar na minha cabeceira, porque, enfim, não é meu tipo de livro, mas com certeza é um livro muito bom e que eu considero que valeu a pena a leitura. Pretendo dar mais chances pra mistérios, pra talvez me tornar uma leitora mais atenta
e desconstruir um pouquinho do meu preconceito com mistérios. Mas é isso. Esse livro, será que é digno da sua cabeceira? Da minha é! Do Rony acontece. O Rony amou. É isso. Se você tem dificuldades com mistérios, como a pessoa aqui que vos fala, deixa aqui nos comentários. Se você quiser me dar alguma dica, né, de qual talvez pode ser o próximo mistério que eu posso ler pra me dar uma engajada melhor nesse gênero literário, coloca aqui. Enfim, sei lá, o que mais que as pessoas podem comentar? É isso. Cheguei. É isso. Dá o seu like, envia pros seus amiguinhos e demonstra um pouco da sua compaixão pela pessoa que vos fala que leu esse livro, mesmo sendo fora da sua zona de conforto. Fez bem pra mim. Gente, um adendo que só depois que a gente parou de gravar, a gente conversando aqui no Behind the Scenes, a gente decidiu colocar esse comentário porque eu acho que é muito pertinente. Mas essa questão do detetive, né? Histórias que tem detetive. Eu e a Lívia, a gente tava falando sobre, às vezes, como a gente se sente de fora da história. Então, parece que você quer saber mais. Tipo, é como se você quisesse quase que entrar na cabeça do detetive, né? Pra saber, gente, ela me conta o que será que ele tá vendo que eu não tô vendo? Então, você se sente meio bocó, né? Você, tipo assim, você se sente meio subestimado. Porque é como se fica claro que existem muitas coisas importantes acontecendo na história, só que ao mesmo tempo você não tem acesso a elas, né? É muito isso. Tipo, você fala, gente, eu sei que tá acontecendo alguma coisa importante que eu precisava entender, mas parece que eu não tenho dados suficientes pra entender o que precisava ser entendido. O detetive sempre coloca todos os fatos e a gente enxerga. Ah, tá bom, então ele enxergou uma coisa que eu não tinha enxergado. Mas Sim. O que tem por trás daquilo, não dá pra saber. Não dá. Muitas vezes é o que a gente tava falando, que deixa essa sensação de, meu Deus, parece que tava caminhando devagarzinho e do nada foi resolvido o mistério, né, pelo detetive. Justamente por isso, porque a gente não tá na cabeça do detetive, né? E no caso, por exemplo, desse livro, né, do Cão dos Baskerville, o Watson, que é o narrador. Então a gente tá vendo sob a perspectiva do Watson, o que piora mais ainda as coisas, porque o Watson, ele tem esse estereótipo de ser uma pessoa meio bobona, que você vê uma coisa e fala, gente, não é possível que o Watson deixou, né? Vou confessar, isso é uma coisa real. Não é possível que o Watson deixou o Henry Baskerville andar sozinho no pântano. Era só isso que ele tinha que fazer no livro. Uma missão E ele não foi capaz de fazer isso direito. E aí você fica ainda mais perdido porque você fala, gente, eu já tô entendendo a história sobre o olhar do Watson, que não tá entendendo a história. E aí eu entendo menos ainda porque eu não tô na cabeça do Holmes, que é uma pessoa brilhante, que tem várias sacadas, que tem olhos em toda parte. Enfim, é uma tentativa de explicar o sentimento de talvez porque a gente sente que caiu tudo no nosso colo no último capítulo e a gente tava totalmente por fora. Mas é isso, se você tem essa sensação, deixa aqui pra gente nos comentários, pra gente criar uma comunidade das pessoas que têm questões a comentar sobre histórias com detetive. Tchau!